Ela aceitou casar com um príncipe do deserto para salvar quem mais amava. Fugiu na mesma noite, levando uma fortuna que não era dela. 3 anos depois, ele apareceu na porta dela, e o segredo que ela guardava mudou tudo para sempre. Comenta de onde você está assistindo, se inscreve no Romance em Voz Alta, ativa o sininho e deixa seu like. A areia cortava como lâminas. Sofia não enxergava mais nada. O céu tinha desaparecido. O chão tinha sumido. Só havia vento, areia, dor. Ela cambaleou. Caiu de joelhos. Levantou com dificuldade. Lucas está morrendo. Esse pensamento era tudo. A única coisa que importava. Ela precisava chegar ao palácio. Precisava de ajuda. Não importava o preço. Mas o deserto não perdoava. Suas pernas cederam. O mundo girou. Tudo escureceu. E então, silêncio. Quando abriu os olhos, o vento tinha parado. Havia uma luz suave atravessando tecidos bordados. Ela estava em uma tenda, luxuosa, quente. Onde estou? Sofia tentou se mexer. Cada músculo do corpo gritava de dor. Não se mova ainda. A voz veio de algum lugar próximo, grave, firme, com autoridade natural. Sofia virou a cabeça devagar. Um homem estava sentado ali, observando. Ele era alto, ombros largos, olhos escuros que pareciam ler cada pensamento dela. Você quase morreu, ele disse. Sofia sentiu a garganta arder. Quem é você? Rashid al-Zahir. O nome ecoou dentro dela. Al-Zahir. A família real. Ele era o príncipe. Sofia quis sentar, mas ele ergueu uma mão. Um gesto pequeno, mas suficiente. Devagar. Você ainda está fraca. Ele se levantou. Pegou um copo de água. Trouxe até ela. Sofia bebeu como se nunca tivesse provado água antes. Quando terminou, ele voltou para onde estava. Distante, mas presente demais. O que você estava fazendo no meio da tempestade? A pergunta veio calma, mas havia peso nela. Sofia fechou os olhos. Lucas. O tratamento. O dinheiro que não existe. Ela não podia contar a verdade. Eu me perdi. Rashid inclinou a cabeça. Estudou o rosto dela. Ninguém se perde assim. Silêncio. Ele esperou. Sofia desviou o olhar. Você tem alguém? Ele perguntou. Mais baixo agora. Meu irmão. Onde? Longe daqui. Rashid assentiu devagar, como se entendesse mais do que ela tinha dito. Você está sozinha. Não era pergunta. Era conclusão. E Sofia sentiu o peso da verdade apertar seu peito. Ele saiu da tenda sem dizer mais nada. Sofia ficou ali deitada, tentando organizar os pensamentos. Lucas. O tempo acabando. O dinheiro. Mas algo mais ocupava sua mente agora. A forma como Rashid olhou para ela. Como se visse através de cada mentira. Pare com isso. Você não pode se distrair. Mas era difícil ignorar. Quando o sol nasceu, ele voltou. Entrou na tenda com passos decididos. Vestia roupas tradicionais que tornavam sua presença ainda mais imponente. Sofia estava sentada agora, mais forte, mas ainda frágil. Você está melhor, ele disse. Sim. Obrigada por me salvar. Rashid parou na frente dela. Olhou nos olhos dela. Eu vou te fazer uma pergunta. E você vai responder com a verdade. Sofia engoliu seco. Você tem para onde ir? Ela abriu a boca. Quis mentir. Mas não conseguiu. Não. Rashid ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Então eu tenho uma proposta. Sofia franziu a testa. Proposta? Case-se comigo.
Sofia olhou para ele, para os olhos cansados, para o homem que carregava um reino nas costas. Lucas, o tratamento, o dinheiro. Ela teria como salvá-lo, mas a culpa já estava crescendo. Ele acha que eu sou honesta, que não quero nada dele. E eu vou tirar tudo. A voz dela falhou. Rashid esperou. Eu não sei se isso é certo. Nada disso é certo, ele disse. Mas é real. E talvez seja o suficiente. Sofia fechou os olhos. Lucas vai morrer se eu não fizer alguma coisa. Ela abriu os olhos. Olhou para Rashid. Se eu disser sim, você vai me dar tempo? Para entender tudo isso? Rashid assentiu. Sim. Sofia respirou fundo. E então, com a voz quebrando, ela disse: sim. Rashid não sorriu. Mas algo mudou no olhar dele. Alívio. Obrigado, ele disse baixo. E então saiu da tenda. Sofia ficou sozinha, tremendo. Não de frio, mas de culpa. Ele me salvou, me ofereceu tudo, e eu vou quebrar a confiança dele. Ela levou as mãos ao rosto. Lucas precisa de mim. Eu não tenho escolha. Mas a voz dentro dela sussurrou algo diferente. Você sempre teve escolha. E você escolheu mentir. O casamento aconteceu no dia seguinte. Sofia não teve tempo de pensar, nem de respirar. Acordou com mulheres entrando na tenda. Roupas tradicionais, véus, joias. Ela deixou que a vestissem em silêncio. Nenhuma delas sorriu. Nenhuma falou. Elas sabem. Sabem que isso não é real. Sofia olhou para o próprio reflexo em um espelho pequeno. Ela parecia outra pessoa. Mas por dentro, ainda era a mesma. Desesperada. Mentirosa. Covarde. A cerimônia foi rápida. Uma sala pequena. Poucos presentes. Protocolo seco. Sofia entrou e viu Rashida à frente. Ele vestia roupas formais. Imponente. Sério. Os olhos dele encontraram os dela. E por um segundo, algo passou entre eles. Eu não mereço isso. Sofia desviou o olhar. As palavras foram ditas. Sofia mal ouviu. Sua mente estava longe, com Lucas, com o tempo que estava acabando. Então Rashid se aproximou. Ele estendeu a mão. Sofia olhou para baixo, para a mão dele, aberta, esperando. Ela colocou a sua, devagar. Rashid segurou a mão dela com firmeza, tranquila. Sofia sentiu a culpa explodir dentro do peito. Ele confia em mim, e eu vou destruir isso. Rashid a puxou levemente para mais perto. Não com força, apenas o suficiente. Ele olhou nos olhos dela. Está tudo bem, ele murmurou, baixo, só para ela ouvir. Sofia quase desabou ali mesmo. Não, não está tudo bem. Mas ela assentiu. E então o oficiante declarou a união concluída. Depois da cerimônia, levaram Sofia para os aposentos reais. Um quarto imenso, luxuoso, assustador. Ela ficou parada no centro, sozinha. Rashid tinha ido resolver algo com a corte. Disse que voltaria à noite. À noite. Sofia fechou os olhos. Eu preciso agir agora. Ela procurou pela sala. Havia um computador. Acesso ao sistema do palácio. Ele confia em você. Por isso deixou tudo aberto. A culpa apertou mais forte. Mas ela não podia parar agora. Sofia sentou na frente da tela. Digitou. Procurou. Contas. Fundos. Transferências. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia que era errado. Mas Lucas está morrendo. E eu não posso deixá-lo morrer.
Ela encontrou uma conta de reserva. Montante alto. Disponível. Sofia respirou fundo e transferiu. 3 milhões. Diretamente para a clínica onde Lucas estava internado. A transação foi concluída. Sofia ficou olhando para a tela. Pronto. Ele vai viver. Mas a vitória não veio. Só a culpa. Pesada. Sufocante. Sofia se levantou. Andou até a janela. Lá fora, o deserto se estendia infinito. Eu deveria agradecer a ele. Deveria explicar. Deveria... Mas ela não podia. Como explicar que se casou por dinheiro? Que mentiu desde o começo? Como olhar para Rashid e dizer que o usou? Ele vai me odiar. A corte vai me destruir. E eu mereço. Sofia sentiu as lágrimas chegarem. Pela primeira vez em dias, ela deixou cair. Mas chorar não mudava nada. Lucas estava salvo. Isso era o que importava. E agora? Agora eu preciso ir embora. Ela esperou até o fim da tarde. O palácio estava mais silencioso. Menos movimento. Sofia pegou apenas o necessário. Uma mochila. Roupas simples. Dinheiro que tinha guardado. Deixou as joias. O véu. Tudo o que ele tinha dado. Menos a aliança. Ela tirou do dedo. Olhou para o anel por um longo momento. Desculpa, Rashid. Sofia colocou a aliança sobre a mesa. Ao lado, deixou um bilhete curto. Obrigada por tudo. Eu não mereço você. Nada mais. Porque não havia palavras suficientes para explicar. Sofia saiu pelos fundos do palácio. Ninguém a viu. Ninguém perguntou. Ela andou rápido, o coração batendo como um tambor. Não olhe para trás. Só vá. Mas a cada passo, a culpa pesava mais. Ele me salvou. Me deu tudo. E eu fugi. Como uma covarde. Sofia apertou os olhos, mas continuou andando. Até sair dos portões. Até desaparecer na escuridão da noite. Rashid voltou aos aposentos quando o sol estava se pondo. Ele abriu a porta. Esperava encontrá-la ali. Mas o quarto estava vazio. Sofia? Silêncio. Ele entrou. Olhou ao redor. As roupas que ela tinha vestido estavam jogadas sobre a cama. As joias intocadas. E então ele viu. A aliança. Sozinha. Sobre a mesa. Rashid pegou o anel. Devagar. Ao lado havia um bilhete. Ele leu. Uma vez. 2. Obrigada por tudo. Eu não mereço você. Rashid ficou parado, segurando a aliança, segurando as palavras dela. E então percebeu. Ela fugiu. A dor veio primeiro, depois a raiva. Ele cerrou os punhos. Sofia. Mas ela já tinha ido. E com ela, tinha levado algo que Rashid nem sabia que podia ser roubado. A confiança dele. Sofia acordou em um quarto de hotel barato. A luz da manhã entrou pela janela. Ela piscou. Desorientada. Então lembrou. Eu fugi. A culpa veio como uma onda. Ela se sentou na cama. As mãos tremiam. O celular vibrou. Mensagem da clínica. Transferência recebida. Tratamento iniciado. Lucas estável. Sofia fechou os olhos. Ele vai viver. Mas a vitória estava vazia. Ela olhou para a mão. O dedo onde a aliança tinha estado. Rashid. A imagem dele voltou. O olhar. A mão segurando a dela. Está tudo bem. Mas não estava.
E talvez nunca estivesse. No palácio, Rashid estava diante da corte. 15 conselheiros, todos olhando com desaprovação. Ela fugiu, um deles disse, a voz cortante. Na noite do casamento. Antes da consumação da união, outro acrescentou. Rashid não respondeu. Apenas ficou parado. Isso é uma humilhação pública, continuou o conselheiro. Para você, para a família Al-Zahir, para o reino. Ela acessou fundos do palácio, disse outro. 3 milhões, transferidos para uma clínica no exterior. Rashid cerrou os punhos. Ela precisava de dinheiro. Por isso aceitou. A raiva e a dor se misturaram. O povo está comentando. Um conselheiro mais velho falou. Dizem que o príncipe foi usado por uma estrangeira. Sua honra está destruída. Rashid finalmente olhou para eles. O casamento ainda é válido. Ela o abandonou. Perante a lei, ela é minha esposa. Rashid disse, a voz firme. E isso não muda só porque ela fugiu. Os conselheiros trocaram olhares incrédulos. Você deveria anulá-lo imediatamente. Não. O tom dele não deixou espaço para debate. Rashid saiu da sala sem dizer mais nada. 2 semanas depois. Sofia estava ao lado da cama de Lucas. Ele dormia. O rosto tinha mais cor. A respiração mais forte. Os médicos diziam que a recuperação estava avançando bem. Graças ao dinheiro. Graças à mentira. Sofia segurou a mão do irmão. Você vai ficar bem. Ela sussurrou. Eu prometo. Mas a culpa não passava. Ela pensava em Rashid todos os dias. No olhar dele. Na confiança que ele depositou nela. E eu destruí tudo. Sofia se levantou. Saiu do quarto. Encostou na parede do corredor. As lágrimas vieram. Ela tinha salvado Lucas, mas tinha perdido algo que não sabia que importava. Sua própria honra. No palácio, Rashid voltou para os aposentos vazios. Tudo estava como Sofia tinha deixado. Roupas, joias, silêncio. Ele pegou a aliança que ela abandonou. Segurou entre os dedos. Por que você fez isso? Rashid queria estar com raiva. Queria odiá-la. Mas a dor era diferente. Eu confiei em você. Ele fechou a mão ao redor do anel. Você vai ter que responder por isso. Ele disse para o quarto vazio. Porque Rashid Al-Zahir não era homem de deixar coisas inacabadas. E aquele casamento ainda não tinha terminado. 1 mês depois. Lucas abriu os olhos completamente. Ele sorriu ao ver Sofia. Oi. A voz dele saiu fraca. Sofia segurou a mão dele. Sorriu através das lágrimas. Oi, Lu. Você me salvou. Sofia assentiu. Não confiava na própria voz. Eu não sei como você conseguiu o dinheiro. Lucas disse devagar. Mas obrigado. Sofia desviou o olhar. Você nunca vai saber o preço. Descansa agora. Ela disse baixo. Lucas fechou os olhos novamente. E Sofia ficou ali, segurando a mão dele, sentindo o peso de cada decisão que tinha tomado. No palácio, a pressão aumentava. A corte exigia que Rashid seguisse em frente, que escolhesse outra esposa, que restaurasse a honra. Mas Rashid se recusava. Ela vai voltar. Ele disse ao conselheiro mais velho. E se não voltar? Rashid olhou pela janela, para o deserto. Então eu vou buscá-la. O conselheiro suspirou. Isso vai levar anos. Não importa. Por quê? O velho perguntou, frustrado. Por que insistir nisso? Rashid ficou em silêncio por um longo momento. Então respondeu, a voz baixa, mas firme, porque ela me deve uma explicação. E eu vou ter. O conselheiro não disse mais nada, e Rashid continuou olhando para o horizonte, sabendo que um dia, de alguma forma,
Ele ia encontrá-la. 3 meses se passaram. Sofia vivia em um apartamento pequeno perto da clínica. Trabalhava em qualquer coisa que aparecesse. Lucas estava quase completamente recuperado agora. Mas Sofia continuava carregando a culpa. Ela não tinha notícias de Rashid. Não sabia se ele a procurava. Não sabia se a corte tinha anulado o casamento. Mas toda noite, antes de dormir, ela pensava nele. No olhar. Na voz. Na promessa silenciosa que tinham feito um ao outro. Desculpa, Rashid. Eu não tive escolha. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Ela sempre teve escolha. E tinha escolhido errado. No palácio, Rashid recebeu um relatório. Seus investigadores tinham começado a trabalhar, rastreando movimentações, clínicas, transferências. Ainda não tinham encontrado Sofia, mas estavam chegando perto. Rashid guardou o documento. Olhou para a aliança que mantinha em sua mesa. Onde quer que você esteja, ele murmurou. Eu vou te encontrar. E não era ameaça. Era promessa. 3 anos depois. Sofia saiu do café onde trabalhava. O dia tinha sido longo, cansativo. Ela atravessou a rua com a bolsa no ombro, pensando em Lucas, em como ele estava bem agora, formado, empregado, vivo. Valeu a pena. Mas a culpa nunca tinha ido embora completamente. Sofia parou na esquina, esperou o sinal, e então sentiu alguém a observando. Ela virou a cabeça devagar. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. A porta traseira se abriu e Rashid saiu. Sofia congelou. Não. Ele estava diferente, mais sério. O rosto marcado por 3 anos de espera. Mas era ele. Os olhos escuros a encontraram através da distância. E Sofia sentiu o mundo desmoronar. Rashid atravessou a rua, devagar, deliberado. As pessoas passavam entre eles, mas ele não desviou o olhar. Sofia quis correr, quis desaparecer, mas as pernas não obedeceram. Rashid parou na frente dela. Silêncio. Ele a estudou. O rosto dela, o cansaço, as marcas do tempo. 3 anos, ele disse, a voz baixa, controlada. Sofia não conseguiu responder. 3 anos, Sofia. Ela desviou o olhar. Rashid, Você ainda é minha esposa. As palavras caíram como pedras. Sofia olhou para ele, para os olhos que não mostravam perdão. O casamento nunca foi anulado. Rashid continuou. Você fugiu. Mas perante a lei, você ainda está legalmente ligada a mim. Sofia sentiu a respiração falhar. Eu não posso. Eu não posso voltar. Você não tem escolha. O tom dele era firme, final. Você vai voltar comigo. Agora. Sofia deu um passo para trás. Rashid, por favor. 3 anos, ele repetiu, a raiva surgindo na voz. 3 anos sem explicação. Sem uma palavra. Você me deixou diante da corte, diante do reino, e destruiu minha honra. Ele se aproximou. E agora você vai responder por isso. Sofia sentiu as lágrimas chegarem. Eu fiz pelo meu irmão. Ele estava morrendo. Eu sei. A resposta pegou de surpresa. Rashid inclinou a cabeça. Você acha que eu não investiguei? Que não descobri para onde o dinheiro foi? Sofia ficou em silêncio. Eu sei tudo, Sofia. A clínica, o tratamento. Lucas. Ele deu mais um passo. O que eu não sei é por que você não me contou a verdade. As lágrimas caíram. Eu tinha medo. Medo? Medo de que você não me ajudasse.
medo de que já fosse tarde demais. Então você mentiu. Sim. Roubou? Sim. E fugiu. Sofia baixou a cabeça. Sim. Rashid ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Você vai voltar comigo ao palácio. Vai explicar tudo. Para mim. Para a corte. Para todos que te condenaram. Sofia olhou para ele, assustada. Eles vão me destruir. Talvez, Rashid disse. Ou talvez a verdade finalmente traga justiça. Ele fez um gesto para o carro. Vamos. Sofia hesitou. E se eu me recusar? Rashid olhou nos olhos dela. Você é minha esposa, Sofia. Legalmente. E eu tenho o direito de exigir seu retorno. A voz dele ficou mais baixa. Mas eu não vou te arrastar. Você vai escolher. Assim como escolheu há 3 anos. Sofia sentiu o peso da decisão. Fugir de novo. Ou enfrentar o que fiz. Ela olhou para Rashid. Para o homem que ela tinha enganado. Usado. Abandonado. E viu algo além da raiva. Dor. Sofia respirou fundo. Está bem, ela disse baixo. Eu vou. A viagem foi silenciosa. Sofia sentou no banco de trás do carro. Rashid ao lado dela. Distante. Rígido. Ela olhou pela janela. Viu a cidade ficar para trás. Lucas está seguro agora. Ele não precisa mais de mim. E eu preciso fazer isso. Depois de horas, o palácio apareceu no horizonte. Sofia sentiu o estômago revirar. Eu voltei. O carro parou. A porta se abriu. Rashid saiu primeiro. Esperou. Sofia desceu devagar. E então viu. A corte esperando. Conselheiros. Guardas. Todos olhando para ela com desprezo. Sofia sentiu o medo subir. Rashid se posicionou ao lado dela. Mantenha a cabeça erguida. Ele disse baixo. Não mostre fraqueza. Sofia respirou fundo. E então caminhou. Através dos portões. Através dos olhares. Através do julgamento silencioso. Até entrar no Palácio Nové novamente. O lugar onde tudo tinha começado. E onde tudo ia terminar. Levaram Sofia para um quarto. Não os aposentos reais, algo menor, mais simples. Você vai ficar aqui, Rashid disse. Amanhã você vai se apresentar diante da corte. Sofia assentiu. Ele virou para sair, mas parou na porta. Por que você não me contou a verdade desde o começo? A pergunta veio baixa, quase vulnerável. Sofia olhou para ele. Porque eu tinha certeza de que você não me ajudaria. Se soubesse. Você não sabe disso. Eu sei agora. Rashid a encarou por um longo momento. Você está errada. E então saiu. Sofia ficou sozinha. No mesmo palácio onde tinha mentido, roubado, fugido. Mas dessa vez, não havia para onde correr. Sofia acordou com o som de vozes do lado de fora. Levantou devagar. O quarto era simples, limpo, mas não acolhedor. Eu estou de volta. A realidade pesou como chumbo. Bateram na porta. Entre, ela disse, a voz rouca. Uma mulher entrou, mais velha, rosto sério. O conselho te convocou. Você tem 1 hora. Sofia assentiu. A mulher deixou roupas sobre a cama. Formais, elegantes, mas não luxuosas. Vista isso. E saiu sem dizer mais nada. 40 minutos depois, ela estava pronta.
Olhou para o espelho. Viu alguém que mal reconhecia. 3 anos mudaram tudo. Bateram novamente. Está na hora. Sofia abriu a porta. 2 guardas esperavam. Eles não disseram nada. Apenas a escoltaram pelos corredores. O palácio era maior do que ela lembrava. Mais imponente. Eu não deveria estar aqui. Mas estava. Chegaram a uma sala enorme. Portas altas, teto trabalhado. Os guardas abriram as portas. E Sofia entrou. A corte estava reunida. 15 conselheiros sentados em semicírculo. Rashid ao centro, mais alto que todos. Os olhares se viraram para ela. Frios, julgadores, cheios de desprezo. Sofia sentiu as pernas tremerem, mas continuou andando. Parou no centro da sala, sozinha, exposta. O conselheiro mais velho se levantou. Sophia Marshall, ele disse, a voz ecoando. Você retornou. Sofia não respondeu. 3 anos atrás, você abandonou este palácio na noite de seu casamento. Levou fundos que não lhe pertenciam e destruiu a honra do príncipe Rashid al-Zahir. Cada palavra era uma acusação. Você está aqui porque o casamento nunca foi anulado. Perante a lei, você ainda é a esposa do príncipe. O conselheiro a encarou. Mas não se engane. Você não está aqui como convidada. Está aqui porque sua presença é necessária para restaurar a honra que você destruiu. Sofia engoliu seco. Eu entendo. Entende? Outro conselheiro falou, a voz ácida. Você não entende nada. O reino inteiro te vê como oportunista, mentirosa, trapaceira. As palavras cortaram fundo. Sofia baixou a cabeça. Olhe para cima. O conselheiro mais velho ordenou. Ela obedeceu, com esforço. Você vai permanecer no palácio. Vai cumprir suas obrigações como esposa do príncipe. E vai provar, se possível, que não é a pessoa que todos acreditam ser. Silêncio pesado. Entendeu? Sim. O conselheiro se sentou. E então Rashid falou, pela primeira vez. Podem sair. Todos se levantaram sem pressa, lançando olhares finais de julgamento sobre Sofia. Em poucos minutos, a sala estava vazia. Apenas Sofia e Rashid. Ele permaneceu sentado, observando. Sofia ficou onde estava, sem saber o que fazer. Você está bem? Rashid perguntou. A pergunta pegou de surpresa. Sim. Rashid se levantou. Desceu os degraus devagar. Parou a poucos metros dela. Você não parece bem. Sofia desviou o olhar. Estou cansada. Só isso. 3 anos fazem isso com alguém. Havia algo na voz dele. Não era raiva. Era reconhecimento. Ele também está cansado. Rashid cruzou os braços. A corte vai ser implacável com você. Eles não querem que você esteja aqui. Eu sei. Mas você precisa estar. Porque sem você, o escândalo nunca vai acabar. Sofia olhou para ele. Por que você me trouxe de volta? Você poderia ter anulado o casamento. Rashid ficou em silêncio por um momento. Porque eu preciso da verdade. E a corte também. Ele deu um passo mais perto. Você vai ter que contar tudo. Por que casou comigo? Por que fugiu? Por que levou o dinheiro? Sofia sentiu a garganta apertar. E se eles não acreditarem? Então você vai ter que convencê-los. Rashid virou para sair. Descanse hoje. Amanhã começa de verdade.
E então saiu. Sofia ficou sozinha na sala vazia. Sentiu o peso de tudo desabar sobre ela. Eles nunca vão me perdoar. E eu não mereço ser perdoada. À noite, Sofia jantou sozinha no quarto. Ninguém veio falar com ela. Ninguém ofereceu companhia. Ela era invisível, indesejada. Depois de comer, ficou na janela, olhando para o deserto. Eu deveria ter morrido naquela tempestade. Teria sido mais fácil. Bateram na porta. Sofia virou. Entre. A porta se abriu. Rashid entrou. Ele vestia roupas mais simples agora, menos formais. Eu vim verificar se você tem tudo o que precisa. Sofia assentiu. Tenho. Obrigada. Silêncio desconfortável. Rashid olhou ao redor. Para o quarto simples. Para a mulher que ele tinha trazido de volta. Você emagreceu, ele disse. Sofia não esperava isso. Foram 3 anos difíceis. Para nós dois. Os olhos deles se encontraram. E por um segundo, algo passou entre eles. Reconhecimento. Dor compartilhada. Mas Rashid desviou o olhar. Se precisar de algo, peça aos guardas. Ele virou para sair. Rashid. Ele parou. Não virou. Obrigada. Por não me tratar como prisioneira. Rashid ficou parado por um momento. Você não é prisioneira, Sofia. Mas também não é livre. E então saiu. Sofia ficou sozinha novamente. Mas algo tinha mudado. A tensão entre eles não tinha desaparecido. Tinha apenas adormecido. E agora estava acordando. 3 dias se passaram. Sofia circulava pelo palácio como uma sombra. Invisível. Ignorada. A corte não falava com ela. Os servos desviavam o olhar. Ela estava sozinha. Rashid também mantinha distância. Aparecia apenas quando necessário. Sempre formal. Sempre distante. Talvez seja melhor assim. Mas algo dentro dela doía. Na quarta noite, Sofia estava no jardim. Precisava de ar, de silêncio, de espaço para pensar. Sentou em um banco de pedra. Olhou para as estrelas. Lucas está bem. Eu fiz o que precisava fazer. Mas o preço... Você não deveria estar aqui sozinha. A voz a fez pular. Sofia virou. Rashid estava parado ali. Poucos metros de distância. Eu só precisava de ar, ela disse. Rashid se aproximou. Devagar. A corte está comentando. Eles sempre comentam. Dizem que você está planejando fugir de novo. Sofia olhou para ele. Eu não vou fugir. Por que não? Você fez antes. A acusação doeu. Porque eu preciso consertar isso. Rashid parou na frente dela. Você não pode consertar, Sofia. O que foi feito, foi feito. Então por que me trouxe de volta? Eu já te disse. Pela verdade. Sofia se levantou. Encarou ele. Você quer a verdade? Está bem. A voz dela tremeu. Mas continuou. Eu casei com você por dinheiro. Porque meu irmão estava morrendo. E eu não tinha mais nada. Peguei o dinheiro porque era a única forma de salvá-lo. E fugi porque eu não conseguia olhar para você sabendo o que eu tinha feito. As palavras saíram como confissão. Pronto. Essa é a verdade. Eu sou exatamente o que a corte diz que eu sou. Rashid não desviou o olhar. Você acha que eu não sabia disso? Sofia piscou. O quê? Você acha que eu não percebi? A voz dele ficou mais baixa, mais intensa. Eu vi o desespero em você desde o primeiro dia. Vi a forma como você evitava meu olhar.
A forma como tremia quando eu me aproximava. Ele deu um passo. Eu sabia, Sofia. Eu sempre soube. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Então por que você casou comigo? Rashid ficou em silêncio por um momento. Porque eu estava cansado de mentiras políticas, de casamentos arranjados, de pessoas que só queriam poder. Ele a olhou nos olhos. E você? Você era real. Desesperada. Honesta no seu desespero. Sofia sentiu as lágrimas chegarem. Eu te enganei. Você fez o que precisava para salvar alguém que ama. A voz dele ficou ainda mais baixa. Eu não te culpo por isso. Sofia não conseguiu segurar mais. Então por que está fazendo isso? Por que me trouxe de volta? Por que está me torturando? Porque você fugiu. A voz de Rashid finalmente explodiu. O silêncio caiu como uma bomba. Rashid respirou fundo, tentando se controlar. Você pegou o dinheiro. Eu entendo. Você salvou seu irmão. Eu aceito. Ele se aproximou mais. Mas você fugiu sem uma palavra. Sem explicação. Sem me dar a chance de entender. A Dronda era palpável. Você me deixou diante da corte, do reino, de Toses, e me fez parecer um tolo. Sofia viu algo que não esperava. Vulnerabilidade. Eu tinha medo. Ela sussurrou. De quê? De você. Do que você ia pensar de mim. Do que você ia fazer. Rashid deu mais um passo. Agora estavam muito próximos. Você acha que eu teria te machucado? Eu não sabia. Você não confiou em mim. Eu não confiava em ninguém. A voz dela quebrou. Eu passei a vida inteira cuidando de Lucas. Sozinha. Fazendo tudo sozinha. Não havia ninguém para confiar. As lágrimas caíram. E então você apareceu. Me salvou. Me ofereceu tudo. E eu estraguei tudo. Rashid ficou parado, olhando para ela. Os olhos dele se moveram pelo rosto dela, pelas lágrimas, pela dor. E então ele disse algo que mudou tudo. Você não estragou tudo, Sofia. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Você apenas me deixou. Sofia olhou para ele, para os olhos escuros que guardavam tanto. Rashid. Ele se inclinou levemente. Não tocou, mas a proximidade era sufocante. Diga a verdade, ele pediu, a voz rouca. Por que você realmente fugiu? Sofia respirou fundo. Porque eu estava começando a sentir algo por você. E isso me apavorava. O silêncio entre eles se esticou. Rashid não se moveu, mas algo mudou no olhar dele. E agora? Ele perguntou, baixo. Sofia tremeu. Agora, eu não sei. Rashid ficou ali, tão perto, tão intenso. Por meio segundo pareceu que ele ia fazer algo, dizer algo. Mas então recuou. Deu um passo para trás. Você precisa descansar, ele disse. A voz voltando ao tom formal, e virou para sair. Rashid, espera. Ele parou, mas não virou. Eu sinto muito, Sofia disse, a voz quebrando. Por tudo. Rashid ficou parado por um longo momento. Eu também. E então saiu. Sofia desabou no banco. As lágrimas vieram sem controle, porque ela tinha acabado de entender algo. Ela não tinha apenas ferido Rashid. Ela tinha ferido a si mesma também. E talvez fosse tarde demais para consertar. O evento aconteceu uma semana depois,
Um jantar oficial. Dignitários. Membros da corte. Famílias importantes. Sofia foi informada de que sua presença era obrigatória, como esposa do príncipe. Você precisa aparecer, o conselheiro disse. O tom frio. Sofia não discutiu. Ela se preparou sozinha. Vestiu o que lhe deram. Simples, elegante, mas nada chamativo. Invisível. É melhor assim. Quando desceu, Rashid já estava esperando. Ele vestia trajes formais. Imponente. Distante. Os olhos dele a avaliaram rapidamente. Você está pronta? Sim. Nada mais foi dito. O salão estava lotado. Conversas, risadas, o som de copos tilintando. Sofia entrou ao lado de Rashid. Todos os olhares se voltaram, e o silêncio caiu. Não era admiração, era julgamento. Sofia manteve a cabeça erguida. Continuou andando. Não mostre fraqueza. Rashid conduziu até a mesa principal. Sentou ao lado dela, mas não falou. O jantar começou. As conversas ao redor fluíam, mas ninguém falava com Sofia. Ela comia em silêncio, invisível no meio de todos. Então uma voz cortou o ar. Então essa é a famosa fugitiva. Sofia ergueu os olhos. Uma mulher sentada do outro lado da mesa. Vestido luxuoso. Olhar afiado. Laila, Rashid disse, o tom de aviso. Mas a mulher não parou. 3 anos. E agora volta. Como se nada tivesse acontecido. Laila. Diga-me, Laila continuou, sorrindo falsamente. A fortuna que você levou compensou? Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Sofia sentiu todos os olhares sobre si. Responda, ou mostre que é covarde. Ela respirou fundo. Sim, Sofia disse, a voz firme. Valeu a pena. Laila arqueou uma sobrancelha. Que honesta. Meu irmão estava morrendo, Sofia continuou, olhando diretamente para ela. Eu fiz o que precisava para salvá-lo. E faria de novo. O silêncio se aprofundou. Laila sorriu com desdém. Que nobre. Roubar para salvar alguém. Eu não roubei. Eu peguei emprestado de alguém que tinha mais do que precisava. A resposta saiu antes que Sofia pudesse pensar. Rashid virou a cabeça. Olhou para ela. Laila abriu a boca para responder. Mas Rashid falou primeiro. Chega. O tom dele não permitia discussão. Laila fechou a boca. Voltou a comer. Mas os olhares continuaram. Depois do jantar havia música. Dança. Sofia ficou ao lado, observando. Sozinha. Rashid estava cercado, conversando com conselheiros, com dignitários. Ele não olhou para ela uma vez. Eu não deveria estar aqui. Então Laila se aproximou novamente. Você realmente acha que ele vai te perdoar? Sofia virou. Laila sorria. Cruel. Ele te trouxe de volta por obrigação, não por escolha. Eu sei. Então por que ficar? Por que não fugir de novo? Sofia a encarou. Porque eu não sou mais covarde. Laila riu. Você sempre foi. E se afastou. Sofia sentiu algo quebrar dentro dela, mas não deixou mostrar. A noite avançou. Sofia estava parada perto das portas, pronta para sair. Então Rashid apareceu ao lado dela. Você se saiu bem, ele disse baixo. Sofia olhou para ele, surpresa. Laila te provocou, e você não recuou. Sofia desviou o olhar. Eu apenas disse a verdade. Eu sei. Silêncio. Rashid olhou para a multidão. A corte esperava que você desmoronasse, que mostrasse fraqueza. Ele virou para ela. Mas você não mostrou. Sofia não sabia o que dizer.
Então alguém esbarrou nela. Por acidente. Sofia perdeu o equilíbrio. Deu um passo para o lado. A mão dela encontrou algo firme. O braço de Rashid. Ela segurou por instinto. Apenas por um segundo. E ele não se afastou. Os dedos dela ficaram ali, breves, inesperados. Sofia olhou para baixo, para a própria mão, para onde ela tocava. E então soltou, rápido. Desculpa, ela disse, recuando. Rashid ficou parado, olhando para ela. Algo passou pelo rosto dele. Confusão, reconhecimento. Está tudo bem, ele disse, a voz estranha. Sofia se sentiu sem jeito, e então virou para sair. Mas sentiu. Os olhos dele ainda sobre ela. Rashid ficou ali parado, olhando Sofia se afastar. Ela não recuou hoje. Não desmoronou. Ele tinha esperado fraqueza, mentiras, desculpas. Mas ela tinha dado verdade, dignidade, força. Talvez. Rashid fechou os olhos. Talvez eu esteja errado sobre ela. Sofia voltou para o quarto. Fechou a porta. Encostou nela. Respirou fundo. Eu sobrevivi. Mas algo mais a incomodava. O momento. O toque. A forma como Rashid olhou para ela depois. Como se estivesse me vendo pela primeira vez. Sofia deitou na cama. E pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de culpa. Sentiu esperança. Sofia não conseguia dormir. A noite estava quente, abafada. O quarto parecia pequeno demais. Ela levantou. Vestiu algo simples. Saiu. O palácio estava silencioso. Escuro. Sofia caminhou até o jardim. Precisava de ar. De espaço. Sentou em um banco de pedra. Olhou para o céu. O que estou fazendo aqui? A pergunta a perseguia todos os dias. Mas a resposta estava mudando. Eu não sei mais. Você também não consegue dormir. A voz a fez pular. Sofia virou. Rashid estava parado ali, poucos metros de distância. Ele vestia roupa simples, sem as camadas formais. Apenas ele. Eu só precisava de ar, Sofia disse. Rashid se aproximou, devagar. O evento de hoje foi difícil. Eu sobrevivi. Você fez mais que isso. Sofia olhou para ele. Surpresa. Rashid parou perto do banco, mas não sentou. Você enfrentou Laila. Não recuou. Não mentiu. Ele a olhou nos olhos. A corte notou. Sofia desviou o olhar. Eles ainda me odeiam. Mas respeitam força. E você mostrou força. Silêncio. Sofia respirou fundo. Por que você está sendo gentil comigo? Rashid ficou parado, pensando. Porque eu estou começando a entender. Entender o quê? Por que você fez o que fez? Sofia sentiu algo apertar no peito. Rashid, você não é a pessoa que a corte diz que você é. A voz dele estava mais baixa agora. Você é diferente do que eu pensava. Sofia olhou para ele. Para os olhos que antes só mostravam raiva. Agora havia outra coisa. Dúvida. Confusão. Algo mais. Rashid deu mais um passo. Ficou parado na frente dela. Levante, ele disse, baixo. Sofia hesitou, mas obedeceu. Ficou de pé,
face a face com ele. O espaço entre eles era pequeno. Muito pequeno. Eu preciso te perguntar algo, Rashid disse, a voz rouca. O quê? Quando você fugiu, você sentiu algo por mim? A pergunta atravessou. Sofia tremeu. Eu já te disse. Eu estava começando a sentir. E isso te apavorava. Sim. Por quê? Porque eu sabia que ia te decepcionar, que ia te machucar. As palavras saíram quebradiças. E eu não queria fazer isso com alguém que importava. Rashid não desviou o olhar. Eu importava? Sim. A resposta saiu como um sussurro. Rashid respirou fundo, como se algo tivesse mudado dentro dele. E agora? Sofia olhou para ele, para os olhos escuros, para o homem que tinha trazido ela de volta. Agora eu não sei o que sinto. Só sei que dói. Dói por quê? Porque eu te machuquei. E eu nunca vou conseguir desfazer isso. Rashid ficou em silêncio. E então fez algo inesperado. Deu um passo para a frente. Sofia recuou por instinto. Deu um passo para trás. Outro. Até suas costas encostarem na parede do jardim. Rashid parou na frente dela. Tão próximo que ela sentiu a presença dele envolvendo tudo. Rashid. A voz dela falhou. Ele não tocou. Apenas ficou ali. Mas eu não consigo. Sofia sentiu as lágrimas chegarem. Por que não? Rashid ficou parado. Tão perto. Tão presente. Porque parte de mim ainda acredita que você é real. A respiração dos dois se misturou. O espaço entre eles quase inexistente. Sofia viu. Sentiu. Ele estava prestes a fazer algo. Rashid olhou para os olhos dela. Depois para baixo. Hesitou por um segundo. O mundo parou. E então... Príncipe Rashid! A voz veio de longe. Alta. Rashid recuou. Rápido. Virou para ver quem chamava. Um guarda corria em direção a eles. Desculpe, senhor. Os conselheiros solicitaram sua presença. É urgente. Rashid respirou fundo, tentando se recompor. Estou indo. Ele olhou para Sofia, por um breve momento. Nós vamos terminar essa conversa. Depois. E então saiu. Sofia ficou sozinha, encostada na parede, tremendo. Não de frio, mas de algo que não conseguia nomear. O que quase aconteceu? Ela levou a mão ao peito. Sentiu o coração disparado. Ele quase... Mas não. E talvez fosse melhor assim. Porque se tivesse acontecido, nada mais seria o mesmo. Na manhã seguinte, a convocação veio. Sofia estava tomando café quando um guarda entrou. A corte exige sua presença, agora. O tom não permitia recusa. Sofia se levantou, o coração já acelerado. O que aconteceu? A sala do conselho estava tensa. Todos os conselheiros presentes. Rostos fechados, postura rígida. E Rashid ao centro. Parado. Sério. Mas havia algo diferente nele hoje. Pressão. Sofia entrou. Os olhares a atravessaram. Feche a porta. O conselheiro mais velho ordenou. A porta se fechou atrás dela. Pesada. Final. Sofia Marshall. Ele começou. Há 3 meses você retornou ao palácio. 3 meses de observação. De julgamento. Ele caminhou ao redor dela. Devagar.
E ainda não temos a verdade completa. Sofia engoliu seco. Eu já contei o que aconteceu. Você contou fragmentos, pedaços, meias verdades. Outro conselheiro se levantou. Nós sabemos que você acessou fundos do palácio. Sabemos que fugiu. Sabemos sobre seu irmão. Ele a encarou. Mas não sabemos por que você aceitou o casamento. Não sabemos se havia premeditação. Não sabemos se você planejou tudo desde o início. Sofia sentiu o chão fugir. Eu não planejei nada. Eu estava desesperada. Então prove, o conselheiro mais velho disse. Conte tudo, desde o começo, sem omissões. Silêncio pesado. Sofia olhou para Rashid. Ele não desviou o olhar. Rashid, ela começou. Não, ele cortou. A voz firme. Não fale comigo. Fale com eles. Com todos nós. A frieza na voz dele doeu. Sofia respirou fundo. Não há mais para onde correr. Está bem, ela disse, a voz tremendo. Eu vou contar tudo. Os conselheiros esperaram. Implacáveis. Sofia fechou os olhos. Depois abriu. Meu irmão, Lucas, foi diagnosticado com leucemia há 4 anos. O tratamento estava funcionando. Mas então ele teve uma recaída. Ela respirou fundo. Os médicos disseram que ele precisava de um procedimento experimental. Caro. Urgente. Sem ele, Lucas morreria em semanas. As palavras saíam doloridas. Eu vendi tudo o que tinha. Pedi empréstimos. Implorei por ajuda. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. Sofia olhou para baixo. Então eu ouvi falar do palácio. De que o príncipe estava sob pressão para casar. Que havia oportunidades. Oportunidades, um conselheiro repetiu, com desdém. Eu não tinha mais nada, Sofia continuou, a voz quebrando. Lucas estava morrendo, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Silêncio. Eu entrei na tempestade porque estava tentando chegar ao palácio. Estava desesperada, sem plano, sem esperança real. Ela olhou para Rashid. E então ele me encontrou. Rashid não se moveu. Ele me salvou. Me ofereceu proteção. E quando me propôs casamento, eu vi uma chance. Sofia sentiu as lágrimas chegarem. Uma chance de salvar Lucas. De fazer o tratamento acontecer. Então você usou o príncipe. O conselheiro mais velho concluiu. Sim. A confissão ecoou pela sala. Eu usei. Eu menti. Eu aceitei casar sabendo que ia precisar do dinheiro. Sofia respirou fundo. No dia do casamento, eu acessei os fundos. Transferi 3 milhões para a clínica. E então, eu fugi. Por quê? Rashid finalmente falou. A voz dura. Você tinha o dinheiro. Lucas ia se salvar. Por que fugir? Sofia olhou para ele. Para os olhos que pediam respostas. Porque eu não conseguia encarar você. A voz dela saiu baixa. Quebrada. Porque durante aqueles dias, eu comecei a sentir algo. Algo que não esperava. Algo que me apavorava. Rashid ficou parado, tenso. Eu tinha usado você, mentido para você. E você tinha sido gentil comigo, protetor, real. As lágrimas caíram. E quanto mais eu ficava perto de você, mais eu percebia que estava começando a me importar, começando a sentir coisas que não podia sentir. Sofia desabou.
Eu fugi porque tinha medo. Medo de que você descobrisse a verdade. Medo de que você me odiasse. E medo de que eu estivesse começando a te amar. O silêncio na sala era absoluto. Sofia cobriu o rosto com as mãos. Eu sou exatamente o que vocês pensam. Oportunista, mentirosa, covarde. Eu usei um homem bom para salvar meu irmão. E fugi porque não consegui lidar com a culpa. Ela olhou para Rashid através das lágrimas. E a pior parte é que Lucas se salvou. Ele está vivo, saudável. E eu destruí tudo para conseguir isso. Sofia respirou fundo. Então sim, eu mereço todo o julgamento, todo o ódio, tudo. E então desabou completamente. Chorou sem controle. Rashid ficou parado, olhando para ela. Todas as palavras que ela tinha dito ecoavam dentro dele. Ela tinha medo de me amar. Ela fugiu porque se importava. Ele olhou para os conselheiros, para os rostos duros, julgadores. Saiam, Rashid disse, baixo. Os conselheiros piscaram. Senhor? Eu disse, saiam, todos. Mas, agora. O tom dele não permitia discussão. Os conselheiros se levantaram, lançaram olhares finais para Sofia e saíram. A porta se fechou. Apenas Rashid e Sofia permaneceram. Rashid caminhou até ela, devagar. Sofia estava desmoronada, chorando, quebrada. Ele parou na frente dela. Olhe para mim. A voz dele estava mais suave agora. Sofia ergueu os olhos, vermelhos, molhados. Rashid ficou ali, olhando para ela. Você salvou seu irmão, ele disse, baixo. Sofia não respondeu. Você fez o que precisava fazer. Mesmo que significasse me usar. Mesmo que significasse mentir. Ele respirou fundo. É você. Rashid ainda segurava a mão dela. Nenhum dos dois se moveu. O silêncio na sala era diferente agora. Não pesado, apenas presente. Sofia olhou para ele, para os olhos que finalmente não mostravam raiva. Rashid, o que você está dizendo? Ele não respondeu imediatamente. Apenas continuou segurando a mão dela. Estou dizendo que talvez eu tenha julgado errado. A voz dele estava baixa, honesta. Eu pensei que você tinha me usado sem sentir nada. Que eu era apenas um meio para um fim. Ele apertou levemente a mão dela. Mas você sentiu. E isso muda tudo. Sofia sentiu as lágrimas voltarem. Mas eu ainda te machuquei. Ainda menti. Eu sei. Rashid deu um passo mais perto. E isso dói. Ainda dói. Mas agora eu entendo por quê. Ele ergueu a mão livre, devagar, hesitante, e tocou o rosto dela, gentil, como se ela fosse algo frágil. Sofia fechou os olhos com o toque. Eu passei 3 anos com raiva, Rashid disse, baixo. 3 anos querendo respostas, querendo justiça. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos agora. Mas agora que tenho as respostas, eu não sei mais o que quero. Sofia abriu os olhos. Olhou para ele através das lágrimas. O que você quer, Rashid? Ele ficou em silêncio, olhando para ela. E então sussurrou. Eu quero parar de sentir dor. A voz dele quebrou levemente. Eu quero perdoar. Sofia sentiu algo se romper dentro dela. Você não precisa me perdoar. Eu não mereço. Talvez não, Rashid disse. Mas eu preciso. Por mim. Não por você. Ele se inclinou. Apenas um pouco.
Porque carregar essa raiva está me destruindo. Sofia viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto. Vulnerabilidade pura. Rashid. Ela sussurrou. Ele não disse mais nada. Apenas se inclinou mais. E a beijou. O beijo foi suave. Lento. Carregado de tudo que não tinha sido dito. Não era desejo. Era perdão. Era dor sendo liberada. Era 3 anos de mágoa se dissolvendo. Sofia sentiu as lágrimas caindo enquanto o beijo continuava. As mãos de Rashid ainda seguravam o rosto dela. Gentis. Protetoras. Quando se separaram, permaneceram próximos. Testas encostadas. Respirações se misturando. Eu sinto muito, Sofia sussurrou. Por tudo. Eu sei. Rashid respondeu. Baixo. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Segurou firme. E eu escolho te perdoar. Sofia desabou contra ele. Rashid envolveu nos braços. E pela primeira vez em 3 anos, ambos permitiram que a dor fosse embora. Ficaram ali por um longo tempo, apenas segurando um ao outro, deixando a presença um do outro curar o que estava quebrado. Não havia palavras. Não precisava. O abraço dizia tudo. Eu te perdoo. Eu sinto muito. Mas podemos recomeçar. Eventualmente, Rashid recuou levemente. Olhou para ela. Nós não podemos apagar o que aconteceu. Ele disse. Eu sei. Mas talvez possamos começar de novo. Sofia olhou para ele. Para o homem que tinha todo o direito de odiá-la, mas escolheu perdoar. Você quer dizer... de verdade? Rashid assentiu. Sim. Sem mentiras. Sem segredos. Sem fugir. Sofia respirou fundo. Eu prometo. Não mais mentiras. Rashid segurou o rosto dela novamente. Então nós tentamos. De verdade. Dessa vez. E beijou a testa dela. Suave. Cheio de promessa. Sofia fechou os olhos. E pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu paz. Eles saíram da sala juntos. Os conselheiros esperavam do lado de fora. Olhares curiosos. Julgadores. Rashid não soltou a mão dela. A audiência acabou. Ele anunciou. Sofia permanece no palácio. Como minha esposa. Murmúrios explodiram. Senhor, isso é... Final. Rashid cortou. A voz firme. A decisão é minha. E está tomada. Ele olhou para cada conselheiro. Alguém tem algo a dizer? Silêncio. Ótimo. Estamos dispensados. E conduziu Sofia embora. Aquela noite, Sofia estava nos aposentos reais. Não o quarto pequeno onde tinha ficado, mas o quarto que deveria ter sido dela desde o início. Rashid entrou. Fechou a porta. Ele olhou para ela. Você tem certeza disso? Sofia perguntou. Baixo. Tenho. Rashid respondeu. Ele caminhou até ela. Parou na frente. Nós vamos fazer isso do jeito certo dessa vez. Sofia assentiu. Rashid segurou as mãos dela. Entrelaçou os dedos. Sem pressa. Sem pressão. Apenas... nós. Sofia sentiu as lágrimas chegarem novamente. Mas dessa vez, eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. Rashid puxou para um abraço. Sofia se permitiu derreter nele. Obrigada. Ela sussurrou. Por quê? Por me dar uma segunda chance. Rashid segurou com mais firmeza. Todos merecem uma segunda chance, Sofia. Eles ficaram assim por um instante longo.
quieto, necessário. Quando ele afrouxou o abraço, os dois já sabiam que aquela conversa não terminava ali. Rashid entrelaçou seus dedos nos dela e a conduziu para dentro do quarto. Sem pressa, sem urgência, apenas com a certeza de que aquele era finalmente o lugar dos dois. A porta se fechou suavemente atrás deles. Naquela noite, não houve passado, nem medo. Houve só o reencontro, a coragem de ficar e a intimidade tranquila que selou o recomeço. A convocação veio 2 dias depois. Audiência pública, todo o conselho, membros importantes do reino. A decisão final sobre Sofia seria anunciada. Rashid veio buscá-la pessoalmente. Está pronta? Ele perguntou. Sofia respirou fundo. Não, mas vou de qualquer jeito. Rashid segurou a mão dela, firme. Você não vai enfrentar isso sozinha. E não soltou. Quando saíram do quarto, o salão estava lotado. A corte completa. Dignitários, famílias influentes. Todos esperando. Quando as portas se abriram, todos os olhares se voltaram. Rashid entrou primeiro. Sofia ao lado dele. De mãos dadas. Murmúrios explodiram pela sala. Mas Rashid não soltou. Conduziu Sofia até o centro. Ficou ao lado dela. O conselheiro mais velho se levantou. Príncipe Rashid, Lady Sofia, estamos reunidos para deliberar sobre a situação que afeta este reino há 3 anos. Ele olhou ao redor. A questão é simples. Sofia Marshall merece permanecer como esposa do príncipe? Silêncio pesado. Deixem-me resumir os fatos. Outro conselheiro se levantou. Ela casou sob falsas intenções. Acessou fundos sem autorização. Fugiu na noite de núpcias e causou escândalo público. Os olhares sobre Sofia eram duros. Esses são crimes graves, ele continuou, que normalmente resultariam em exílio, ou pior. Sofia sentiu o medo subir, mas Rashid apertou a mão dela. Eu estou aqui. No entanto, o conselheiro mais velho falou. O príncipe pediu esta audiência, para que a verdade completa seja ouvida. Ele olhou para Sofia. Você terá a chance de falar, de se defender, de provar que merece permanecer. Sofia olhou para Rashid. Ele assentiu. Você consegue. Sofia deu um passo. Ela contou. Sobre Lucas, sobre a doença, sobre o desespero. Eu não tinha mais nada, nenhuma opção, nenhum caminho. Meu irmão estava morrendo, e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo. As palavras saíam cruas, honestas. Então, quando o príncipe me ofereceu o casamento, eu vi uma chance. E eu peguei, mesmo sabendo que estava errado. Sofia olhou para Rashid. Eu usei um homem bom, um homem que me salvou, e eu vou carregar essa culpa para sempre. Ela virou de volta para a corte. Mas eu não agi por ganância, não agi por maldade. Agi por amor. Agi por desespero, por não ter mais nada a perder. Silêncio. Vocês podem me julgar, podem me odiar, podem me expulsar daqui. Sofia ergueu a cabeça. Mas saibam que cada decisão que tomei foi para salvar alguém que eu amo. E se tivesse que escolher de novo, eu escolheria salvar meu irmão. A honestidade crua ecoou pela sala. Porque ele é tudo que eu tenho. E eu prefiro carregar a culpa do que carregar o peso de sua morte.
Sofia baixou a cabeça. Eu não mereço perdão, mas eu mereço ser entendida. Murmúrios explodiram. Conselheiros conversando. Opiniões divididas. Então Rashid deu um passo à frente. Posso falar? Todos silenciaram. Rashid ficou ao lado de Sofia. Sofia disse que usou um homem bom. Ele começou. E ela está certa. Ela me usou. Ele olhou para ela. Mas ela também disse a verdade. Sobre tudo. Sobre o desespero. Sobre o medo. Sobre começar a sentir algo que não esperava. Rashid virou para a corte. Eu passei 3 anos com raiva. Querendo vingança. Querendo justiça. Ele fez uma pausa. Mas quando finalmente ouvi a verdade completa, eu entendi. Os conselheiros o olharam surpresos. Ela não é criminosa. É uma irmã desesperada que fez o que precisava fazer. Rashid segurou a mão de Sofia novamente, diante de todos. E eu escolho perdoá-la. Escolho ficar ao lado dela. E escolho honrar nosso casamento. A sala reagiu com espanto. Senhor! O conselheiro mais velho se levantou. Você tem certeza? Absoluta. Rashid respondeu. A voz firme. Ele olhou para cada conselheiro. Sophia Marshall é minha esposa. E qualquer um que a desrespeitar, desrespeita a mim. O silêncio era total. Rashid apertou a mão dela. A decisão é minha. E está tomada. O conselheiro mais velho suspirou. Olhou ao redor. Alguém tem objeções? Silêncio. Laila se levantou. Eu tenho uma pergunta. Todos olharam. Laila encarou Sofia. Se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Sofia olhou para ela. Depois para Rashid. Sim, ela disse. Honestamente. Eu contaria a verdade desde o início. Pediria ajuda em vez de mentir. Ela apertou a mão de Rashid. Porque eu descobri que honestidade vale mais que qualquer outra coisa. Laila estudou o rosto dela. Depois assentiu. Então talvez ela tenha aprendido. E sentou. O conselheiro mais velho olhou ao redor. Viu que ninguém mais se opunha. Então está decidido, ele anunciou. Sophia Marshall permanece como esposa do príncipe Rashid Al-Zahir. Ele bateu o bastão. Esta audiência está encerrada. As pessoas começaram a sair. Algumas olhando com desaprovação. Outras com curiosidade. Mas Sofia não se importava mais. Porque Rashid ainda segurava sua mão. Nós conseguimos, ele disse, baixo. Sofia olhou para ele. Para o homem que tinha escolhido ficar ao lado dela. Você conseguiu. Você me defendeu quando ninguém mais faria. Rashid sorriu. Pequeno, mas real. Eu disse que faríamos isso juntos. E pela primeira vez, Sofia acreditou que talvez pudesse ter um futuro ali. Com ele. Uma semana depois, o reino celebrava o festival anual. Tradição. Todo o palácio aberto ao povo. Sofia estava nervosa. É a primeira vez que você aparecerá publicamente como minha esposa, Rashid disse. De verdade. Dessa vez. Ela olhou para ele. E se eles me rejeitarem? Rashid segurou a mão dela. Então nós enfrentamos juntos.
O pátio estava lotado. Centenas de pessoas. Música. Celebração. Quando Rashid e Sofia apareceram na varanda, todos olharam. O silêncio caiu. Rashid deu um passo à frente. Sofia ao lado. Meu povo, ele começou. A voz forte. Hoje celebramos tradição, união, família. Ele olhou ao redor. E hoje eu quero apresentar alguém formalmente. Rashid virou para Sofia. Segurou a mão dela. Sofia Marshall. Minha esposa. Murmúrios se espalharam pela multidão. Muitos de vocês ouviram histórias, Rashid continuou. Sobre escândalo, sobre udu, fuga, sobre desonra. Rashid não desviou o olhar da Mibliado. E tudo isso é variedade. Mas Ele contou brevemente sobre Lucas, sobre desespero, sobre escolhas impossíveis. Ela não agiu por ganância, agiu por amor. E eu escolho honrá-la por isso. A multidão estava em silêncio, processando. Rashid virou para Sofia. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Sofia não é minha esposa por obrigação, ele disse, alto, para que todos ouvissem. Ela é minha esposa por escolha, por perdão, por amor. Sofia sentiu as lágrimas chegarem. Rashid. Ele a olhou nos olhos. Eu te amo, Sofia. Apesar de tudo. Por causa de tudo. E então, diante de todo o reino, ele a beijou. O beijo foi suave, firme. Uma declaração pública, não de posse, mas de escolha. Quando se separaram, Rashid segurou a mão dela. Ergueu para o povo ver. Esta é minha esposa, e quem a respeita, me respeita. Por um momento, nada aconteceu. Então alguém aplaudiu, depois outro, e outro, até que todo o pátio explodia em aplausos. Sofia olhou ao redor, incrédula. Eles estão me aceitando. Rashid sorriu, verdadeiro, completo. Sim, eles estão. Aquela noite, depois que todos foram embora, Sofia estava no jardim, o mesmo lugar onde tudo tinha começado a mudar. Rashid a encontrou ali. Não consegue dormir? Não. Sofia sorriu. Mas dessa vez é diferente. Diferente como? Paz. Pela primeira vez, eu sinto paz. Rashid se sentou ao lado dela, pegou a mão dela. Nós chegamos longe. Sim. Silêncio confortável. Rashid, Sofia disse, baixo. Obrigada. Por tudo. Por me perdoar. Por me defender. Por me amar. Ele apertou a mão dela. Você não precisa agradecer. Preciso sim, porque eu não mereço. Rashid virou para ela. Talvez não merecesse antes, mas agora você merece. Porque você enfrentou tudo, disse a verdade, e escolheu ficar. Ele tocou o rosto dela, gentil. Você é mais forte do que pensa, Sofia. Ela sorriu através das lágrimas. Só porque você me mostrou como ser. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo. Desceu para a cozinha. Preparou o café. Algo simples. Rashid apareceu minutos depois, surpreso. Você está fazendo café? Sofia sorriu. Achei que poderíamos começar o dia normalmente, sem cerimônias, sem corte. Apenas nós. Rashid se sentou. Aceitou a xícara que ela ofereceu. Tomaram café em silêncio. Confortável. Real. Verdadeiro. Sofia olhou pela janela, para o deserto que se estendia infinito. Sabe, quando entrei naquela tempestade 3 anos atrás, eu achei que ia morrer.
Rashid ouviu. E, em certo sentido, eu morri. A pessoa que eu era. A desesperada. A mentirosa. A covarde. Ela morreu. Sofia olhou para Rashid. E você me deu a chance de renascer. De ser alguém melhor. Rashid segurou a mão dela sobre a mesa. Nós nos salvamos um ao outro. Sofia assentiu. Sim, nós salvamos. Semanas se passaram. Sofia se integrou ao palácio, não como sombra, mas como presença. A corte aprendeu a respeitá-la. Alguns até a admiravam. Rashid e Sofia construíram algo novo, baseado em verdade, em honestidade, em escolha. Não era perfeito, mas era real. E talvez fosse exatamente o que ambos precisavam. Um dia, uma carta chegou de Lucas. Sofia leu em voz alta para Rashid. Irmã, estou bem. Completamente curado. Consegui um emprego. Estou construindo uma vida. E tudo isso é por causa de você. Obrigado por nunca desistir de mim. Eu te amo. Sofia dobrou a carta. As lágrimas caíam. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Rashid a abraçou. Valeu a pena. Ele disse. Baixo. Sim. Sofia concordou. Valeu. 1 ano depois. A dor veio de madrugada. Sofia acordou com a contração. Forte. Inegável. Rashid, ela chamou. A voz tensa. Ele acordou imediatamente. Sentou na cama. O quê? O que foi? É hora. Rashid congelou por um segundo. Depois entrou em ação. Minutos depois, Sofia estava em outro quarto. Preparado. Médicos esperando. Rashid não saiu do lado dela. Segurou a mão dela através de cada contração. Respira, ele dizia. Eu estou aqui. Sofia apertou a mão dele com força. Eu tenho medo. Eu sei. Eu também. A honestidade dele a acalmou. Horas se passaram. Longas. Dolorosas. Mas Rashid não saiu. Nem por um segundo. Do lado de fora, um carro chegou ao palácio. Lucas desceu. Olhou para o edifício imenso. Finalmente. Ele tinha sido convidado por Sofia. Para conhecer o lugar onde tudo tinha começado. Para conhecer o homem que tinha mudado tudo. Um guarda o recebeu. Senhor Lucas? Sim. Siga-me. Mas há uma situação. Lucas franziu a testa. Que situação? Lady Sofia está em trabalho de parto. Agora. Lucas sentiu o coração acelerar. Ela está bem? Sim. Mas o príncipe pediu que você esperasse. Ele quer falar com você quando possível. Lucas assentiu. Nervoso. Eu vou conhecer meu sobrinho hoje. Mais 1 hora passou. Então a porta se abriu. Rashid saiu. Exausto. Emocionado. Viu Lucas esperando. Por um momento os dois apenas se olharam. Lucas se levantou. Devagar. Você é Rashid? Sim. Silêncio pesado. Sofia está bem? Lucas perguntou. Está. Ela é incrível. Rashid respirou fundo. E você deve ser Lucas? Sim. Os dois ficaram parados. A distância entre eles carregada de história. Então Rashid deu um passo à frente. Obrigado, ele disse, baixo. Lucas piscou, confuso. Por quê? Por existir. Por estar doente. Por quase morrer. A voz de Rashid estava carregada. Porque sem você, eu nunca teria encontrado Sofia. Lucas sentiu a garganta apertar. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Rashid estendeu a mão. Você é família agora. E eu quero que saiba. Eu não culpo você. Por nada. Lucas olhou para a mão.
depois para Rashid, e apertou. Obrigado por salvá-la quando eu não pude. Rashid apertou de volta. Nós salvamos um ao outro. A porta se abriu novamente. Uma enfermeira apareceu, sorrindo. Príncipe Rashid, você pode entrar. Ela está pedindo por você. Rashid virou para Lucas. Vem. Ela vai querer te ver. Lucas hesitou. Mas o bebê acabou de nascer. Eu não quero atrapalhar. Você não vai atrapalhar. Você é o tio. E Rashid o conduziu para dentro. Sofia estava deitada, cansada, mas radiante. Nos braços, um embrulho pequeno, delicado. Ela olhou para cima. Viu Rashid. Depois viu Lucas. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Lucas atravessou o quarto. Ajoelhou ao lado da cama. Oi, irmã. Sofia segurou a mão dele com a mão livre. Você veio? Claro que vim. Ele olhou para o bebê, para o rostinho dormindo. É perfeito. É uma menina, Sofia disse, sorrindo através das lágrimas. Como vai chamar? Sofia olhou para Rashid. Ele assentiu. Amira, ela disse. Significa princesa. Lucas sorriu. É lindo. Sofia olhou para o irmão, para o homem que ela tinha quase perdido. Nada disso teria acontecido sem você, Lu. Você me deu razão para lutar, para fazer escolhas impossíveis. Ela olhou para Rashid. E ele me deu razão para ficar. Rashid se aproximou. Tocou o rosto dela. Gentil. Nós três fizemos isso acontecer. Cada um de nós. Lucas olhou ao redor. Para a irmã, para Rashid, para a bebê. E percebeu. Isso é família. Não por sangue apenas, mas por escolha, por perdão, por amor. Horas depois, o palácio estava em silêncio. Lucas tinha ido descansar. Os médicos tinham saído. Apenas Rashid, Sofia e Amira permaneciam. Rashid segurava a bebê agora, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Sofia observava, sorrindo. Você é um pai natural. Estou apavorado. Sofia riu baixinho. Eu também. Rashid olhou para ela, para a mulher que tinha entrado em sua vida através de uma tempestade. 4 anos atrás, eu te encontrei quase morta no deserto. Sofia assentiu. E você me salvou. Nós nos salvamos. Rashid corrigiu. Você me salvou da solidão, da vida sem sentido, de casamentos vazios. Ele olhou para a bebê. E agora temos isso. Sofia sentiu as lágrimas chegarem novamente. Valeu a pena, ela sussurrou. Cada lágrima, cada dor, cada erro. Rashid olhou para ela. Sim, valeu. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o sol entrando pela janela. Rashid estava sentado na cadeira. Amira dormindo em seus braços. Ele olhou para Sofia. Sorriu. Bom dia. Bom dia. Sofia se levantou devagar. Juntou-se a ele. Olhou para a filha. Para o rosto sereno. Ela é nossa, Sofia disse, maravilhada. É. Sofia encostou a cabeça no ombro de Rashid. Obrigada. Por me dar isso. Por me dar um lar. Uma família. Um recomeço. Rashid beijou a testa dela. Você me deu o mesmo. Ficaram ali, juntos, completos. E pela primeira vez desde que tudo começou, não havia mais dor. Não havia mais culpa. Apenas amor.
e a certeza de que, às vezes, as tempestades mais devastadoras trazem os recomeços mais lindos. Naquela noite, Sofia estava no jardim, o mesmo banco de pedra onde tudo tinha mudado. Rashid a encontrou ali. Sentou ao lado dela. "Você não deveria estar aqui sozinha", ele disse, sorrindo. "Eu não estou sozinha", Sofia respondeu. "Nunca mais vou estar." Rashid pegou a mão dela. Entrelaçou os dedos. Ficaram ali em silêncio, olhando para as estrelas, ouvindo o som do deserto. "Eu te amo", Sofia sussurrou. "Eu te amo", Rashid respondeu. E naquele momento, tudo fez sentido. A tempestade, a mentira, a fuga, o retorno, o perdão. Tudo tinha levado até ali, até aquele momento de paz perfeita. Sofia olhou para o céu por mais um instante, respirando o ar quente da noite do deserto. Se essa história de amor impossível fez seu coração acelerar, imagina só o que ainda está por vir. Ela pensou, sentindo o toque suave de Rashid em sua mão. Porque o amor pode começar na dor, mas é na coragem de ficar que ele floresce. Agora eu quero saber de você. De onde você está assistindo essa história? O que achou desse final? E qual romance quer ouvir aqui no Romance em Voz Alta? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que amam um bom romance e comente sua sugestão para a próxima história. Porque aqui, o amor sempre encontra um caminho.